Olá, hoje, sábado, 4 de novembro de 2023. Então, estou aqui para apresentar para vocês a live do sábado. E o assunto de hoje tem a ver com a prática psicoterapêutica, pelo menos no método em que eu trabalho, que eu sempre falei, e isso por experiência própria, da necessidade de eliminar a influência do passado na nossa vida presente. Isso é um assunto muito importante, porque normalmente, num processo terapêutico, as causas dos nossos desconfortos, daquilo que nos perturba a vida no presente, normalmente está baseada no passado. E se nós não ganhamos, não angariamos a consciência de que é preciso reduzir a influência do passado em nossa vida, principalmente esse passado negativo, que são onde estão as causas, dos nossos traumas, bloqueios, etc. Então, se nós não vamos diluindo, eu uso essa palavra diluir porque a gente tem que ir diminuindo gradativamente a influência do passado em nossas vidas, Porque a gente, desde criança, desde o nascimento, a gente vai acumulando coisas, acontecimentos, fatos, dissabores, frustrações. A gente vai acumulando isso, aquilo que eu chamo da nossa mochila emocional, a gente vai colecionando isso. E, sem perceber, digamos assim, de forma inconsciente, essa mochila que traz essas ocorrências do passado, isso vai influenciando o nosso viver presente. Quer dizer, muitas coisas que nós temos dificuldades, muita dificuldade, muitas dificuldades que nós temos, na nossa jornada, a gente tem essa influência do passado, mesmo que a gente às vezes até negue, mesmo que a gente até diga assim, mas isso eu já esqueci, isso não me afeta, mas nós temos ali um depositário no nível, às vezes, inconsciente e subconsciente dessas situações, de coisas, que nos afetaram. Então, é preciso a gente ir diluindo essa influência do passado. Primeiro a gente tem que aprender, digamos assim, compreender, aquilo que nos aconteceu no passado, aquilo que nos fez mal, para aí aprender também a dissolver isso,
a abandonar. Quer dizer, essa coisa que eu falei, tem uma palavra que algumas pessoas usam, né? A gente tem que fazer um acerto de contas com o passado. Não dá para ficar preso nele. E muitas pessoas carregam essa mochilinha, que eu digo, né? Essa mochila de passado, essa coleção de passado, de inúmeras ocorrências, aquelas que às vezes você lembra e aquelas até que você não lembra, porque foi bloqueado, censurado por aí. Então, a gente tem que, né, ir se despedindo, né, digamos assim, do passado. São muitas coisas, né? Eu falo dessas questões negativas. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem que compreender que o passado é algo que, na verdade, já não nos pertence mais. Porque a partir do momento que passou, não nos pertence mais. Mas fica ali na nossa memória. E aí isso vai, como eu já disse, influenciando os nossos passos no presente. Então, todo o processo evolutivo, nesse sentido que eu estou falando, emocional, psíquico, ele precisa de que a gente, né, entenda o passado e largue o passado. Muitas coisas a gente acumula, todos nós acumulamos. E dizemos às vezes não damos assim tanta atenção, mas isso muitas vezes nos perturba. Então essa reflexão é mais ou menos sobre isso, no sentido de que às vezes nós temos que até pacificar o nosso passado. Pacificar no sentido de acalmar esse passado, né? Diminuir até a importância dele na nossa vida, porque senão ele vai ficar reverberando e, consequentemente, atrapalhando, né, os nossos fazeres presentes. É algo assim aparentemente simples, mas ao mesmo tempo complexo, por força de que nós não somos ensinados para isso, sabe? Ninguém nos ensina isso. Não faz parte do pacote educacional nosso. Tipo assim, olha, chega um momento que você tem que se desfazer do passado, senão você fica ali. Você já viu aquelas bolas de ferro que eram colocadas no tornozelo dos prisioneiros para que eles não pudessem fugir, se locomover? É mais ou menos isso, né? Muitas vezes o passado é essa bola de ferro que nos prende, não nos deixa avançar. E nós ficamos ali sofrendo, né? Tentando ir para frente e não vamos, né? Muitos fracassos na vida, eles estão, né, eles são oriundos disso, né? Dessa bola de ferro ali presa né, e nós não conseguimos avançar. Essa bola de ferro, digamos assim, do passado. Então a gente quer ir, mas daí a gente retroage. Aí a gente se entristece, a gente se deprime por coisas do passado. E aí a gente não avança, quer dizer, não consegue visualizar algo melhor adiante na nossa própria vida. Fazer um registro aqui, eu vi ali uma participação do Heber, né, que é um amigo nosso, amigo meu,
já de longa data, que depois eu vou responder, né? Então, bom dia, Heber. E aí, a gente tem então essa coisa as ferramentas. A ferramenta nossa principal é a mente, né? É a nossa inteligência associada à nossa mente. Nós temos que aprender a trazer, né, através do conhecimento, trazer as nossas inquirições, as nossas perguntas, as nossas dificuldades, trazer para a nossa mente para dar, né, sequência num processo inteligível, quer dizer, através da inteligência e também através da razão, da racionalidade, trazer para nós, né, para suscitar uma compreensão, né, do fato passado, ou dos fatos passados, e compreender que nós temos e devemos ser suficientemente capazes de superar essas barreiras, né, essas repercussões dos acontecimentos passados. Esse é um processo que exige, né, que a pessoa, né, digamos assim, medite nisso, pense sobre isso, até escreva sobre isso e elabore respostas a isso para ter a compreensão. Às vezes nós nos fixamos em pessoas do passado, pessoas que nos maltrataram de algum modo, que não nos compreenderam, etc. Então, nós temos que trazer isso para a nossa razão, para compreender, inclusive, o papel dessa pessoa, desse outro. E, compreendendo isso, a gente descarta. Porque tem uma fala do Cristo, né, na cruz, que diz, né, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas que nos maltrataram em algum momento da nossa vida, do nosso passado, eles não sabiam o que estavam fazendo. Essa é a verdade. Não é arrumar uma desculpa para essas pessoas, no sentido assim, sabe, arrumar uma muleta para coisa, passar o pano, não é isso. É no sentido de que as pessoas, assim como nós, as pessoas agem também muito inconscientemente, muito instintivamente, e fazem coisas que, né, quase sem sentido, e que nos ofendem, que nos maltratam. Então a gente não pode ficar preso nessas pessoas, nesse sentido de pessoas que eram inconscientes, inconsequentes, não tinham preparo para lidar, né, com o outro ser humano que éramos nós. Então a gente tem que descartar isso. E essa palavra que veio aqui na fala, né, do Cristo, né, e temos até que perdoar, certo? Perdoar, para que a gente se liberte disso. Porque senão a gente fica fazendo um acúmulo de sentimentos, de raiva, de ódio, de ira, e isso toma a nossa mente e nós ficamos ali estacionados na vida. Nada avança na nossa vida, porque nós ficamos ali preso àqueles sentimentos e tal. Só que no presente, veja bem, no presente, isso já não existe, porque isso é passado. Então nós estamos ali remoendo uma coisa que já foi, que já é história. Pode ser história ruim, mas já é história. Eu posso falar isso para você, se eu faço e falo,
baseado nas minhas próprias experiências. Né? Existia uma pessoa na minha vida que foi um padrasto durante um tempo, e principalmente na fase de criança, a partir aí dos 8 anos, foi até um curto período que eu convivi com essa pessoa, porque depois eu fugi, fui para a rua e fui parar em orfanatos, internatos, etc. E, digamos, me livrei dessa pessoa nesse sentido. Não estava mais sob a influência direta dessa pessoa. Então, quer dizer, essa pessoa era uma pessoa rude, grosseira, tóxica, e que me espancava, etc. Nesse sentido. Certo? Não tinha nenhum afeto, era só raiva e coisas assim, né? Então eu fui muito espancado nesse período, por isso que me tornei um fugitivo. E isso perturbou muito a minha vida. Ficaram muitas marcas. Marcas não dos espancamentos, mas marcas emocionais muito fortes. E isso, de certo modo, eu levei muito tempo para a minha vida. Aquela raiva, aquele ódio, né? E o medo, tudo junto. E isso foi. E depois de um período mais adiante, que eu tive a infelicidade de encontrar novamente com essa pessoa ainda continuava não a me espancar, mas a me desqualificar, né? Aquela coisa de colocar você para baixo, né? Desqualificar, né? Aquela coisa de não dar importância a você, de tipo assim, dizer que você não vale nada, etc. Então isso aparentemente, né? Depois de um tempo, isso passou, logicamente, você não tinha mais contato, etc. Mas isso, durante o tempo, ficou acumulado. E, depois, analisando, muitas vezes isso me perturbava muito. Mesmo sem eu saber que estava me perturbava. É interessante isso, né? E até o momento que eu vi que aquilo, numa análise, sabe? Uma análise pessoal, uma autoanálise, porque a gente pode fazer autoanálise também. Fui observando que não, se eu ficasse preso àquele amálgama, né, de negatividade, de coisas ruins, eu não ia para lugar nenhum, certo? Não iria a lugar algum. Então, através de práticas, inclusive essa prática que eu falei da questão do perdão, que eu utilizei na época, eu me desvencilhei disso. E isso abriu um campo diferente para a minha vida. Porque eu me senti livre. É aquela coisa, você joga fora essa mochila com essas coisas do passado, você tira um peso de você. E de um peso de dentro de você. Então você vai poder seguir rumo aos seus propósitos, seus objetivos na vida. Objetivos às vezes imediatos, outros de médio prazo, etc. Então isso é um processo. O que não é bom é você ficar preso, como muitas pessoas infelizmente fazem, ficarem presas praticamente a vida toda no passado, vitimizando-se. Essa é uma das questões também muito ligada a isso, né? A vitimização. A pessoa fica ali se vitimizando, olha o que fizeram comigo, olha, me bateram, me espancaram, me maltrataram, abusaram. E essa vitimização, ela não rende nada. Aí entra essa questão. Nós, às vezes,
entramos nesse campo da vitimização. Por não saber outra saída, nós entramos no campo da vitimização em relação ao passado. Então, se você opta por se vitimizar pelo seu passado, você não vai para lugar algum ou para lugar nenhum. Porque isso, como eu disse, fica ali, te prendendo. É a bola de ferro no seu tornozelo. Você não avança, você não anda, você não caminha. Vejam vocês que isso é real. Milhares de pessoas, milhões, acontecem isso. E elas ficam presas ali. E aí vão desenvolver, além dos desconfortos emocionais, psíquicos, elas vão desenvolver desconfortos físicos também. Muitas das doenças bem mais profundas, elas são oriundas desses desconfortos, que ficam ali acumulados, reverberando, né, frequências negativas que atingem o corpo. E o corpo padece. Então, muitas coisas, né, muitas doenças, eu já falei isso, falo isso há muitas décadas. Muitas das nossas doenças, elas são, né, psicossomáticas, quer dizer, elas são somatizadas pelo corpo, mas elas vêm do corpo nosso emocional, porque nós temos um corpo emocional, né? Então, elas vêm e atacam o corpo, porque essas coisas de passado, que quando se transformam, né, um mal-estar maior, elas geram, veja bem, vibrações negativas sempre que você acessa. Pode experimentar isso se quiser. Sempre que você acessa a um fato negativo do seu passado, há uma reverberação, né, de ondas energéticas, né, de vibrações negativas. Né? E essas vibrações, elas absorvem, elas são absorvidas pelo corpo. Então elas vão reverberar principalmente no seu campo, no seu corpo celular. Vai atingir as células do seu corpo, né? Entende? Então, assim, porque as células do nosso corpo são uma espécie de átomos, que elas se intercomunicam, elas interagem, e quando elas são afetadas, uma vai passando para a outra, e aí causando um mal-estar. E o mal-estar vem no físico. Então, um processo terapêutico, tá? Psicoterapêutico, bem feito, profundo, ele vai ter que cuidar, né? Esse cuidar aí, entre aspas, ele vai ter que cuidar para o todo da pessoa. Então, não é um problema emocional, ele não é só emocional, ele é psíquico, né? Ele acaba sendo físico e até mesmo, né, espiritual. Ele é mais profundo do que a gente imagina. Nós é porque temos pouco conhecimento, então nós não conseguimos entender muito isso. Então, né, a gente não entende muito, a gente não tem muito conhecimento. Eu falo a gente no sentido geral. Então a gente sofre nesse encadeamento do emocional, do sentimental, do emocional, né, do anímico, do físico e do espiritual. Tudo isso junto, imagina. É terrível. Só que a gente às vezes ignora isso. Eu estava conversando outro dia com alguém e estava falando um pouco sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, né, quando vão ao médico, o médico vai só medicar,
medicar, veja bem, tentar remediar só o aspecto físico da pessoa. A medicina, ela não está preparada para cuidar muito mais além do corpo físico da pessoa. Raras exceções, né, de médicos que têm uma visão mais profunda do ser humano. Então, quando você vai ao médico, ele vai tratar só dos sintomas que estão no corpo. Essa é a questão, né? Então, há uma espécie de só de protelação, certo? O remédio, como a gente, já o próprio nome diz, ele só remedia aquilo que está ali. Ele não remedia o que está por trás daquilo que está ali. Então, quando nós falamos, esse tema, ele é mais profundo do que aparenta ser. Porque nós temos esse acúmulo, se nós temos esse acúmulo de passado, tá? Vamos chamar assim, nós temos esse acúmulo de massa de passado, isso, se nós não resolvermos, se nós não diluirmos, se nós não abandonarmos, né, vai ficar ali, gente, reverberando, vibrando no seu corpo, né? E o corpo é o que padece mesmo, né? Nesse sentido. É o nosso aspecto mais frágil, é o corpo. Então, quando a gente propõe um processo, né, de psicoterapêutico profundo, eu digo profundo porque tem coisas que são tratadas na superfície, a gente sabe disso. Eu sei disso muito pelo testemunho, né, dos meus clientes, nesses anos todos que eu já trabalhei nessa área. Então, é um processo profundo. Tem que ser um processo profundo, aonde que você vai ter que, veja bem, encarar os seus fantasmas do passado e detoná-los. Essa é a verdade. Diluí-los e eliminá-los. Ninguém merece ficar preso no passado. Então, um processo terapêutico bem feito, ele tem que ensinar, priorizar e estimular o combate, esse combate no sentido da diluição do passado. E isso através de um ganho de consciência também elevado, né? Bem elevado. Agora, se me veio à mente, né? Sempre me vem, quando estou falando, me vem à mente alguns casos que eu já trabalhei, e aonde que as pessoas tiveram assim a coragem muito grande de adentrar a esse passado e, né, diluí-lo totalmente, tipo assim, não dá mais. Bye bye passado. Vamos viver o presente. Ninguém constrói uma casa nova em bases velhas. Sabe? Aquela coisa assim, vamos manter esse aqui e vamos subir. Vai cair. Não existe isso, né? A gente tem que redefinir uma nova base para a sua moradia existencial, digamos assim. Tá? Então, essa é uma redefinição. Um processo de terapia nesse sentido que eu estou falando, ele tem que ser, né, como uma redefinição de bases existenciais, né? Uma ressignificação
né, da sua existência. Tem que ser isso. Esse negócio de fazer meia boca não resolve. Se você está num processo depressivo, você tem que ir fundo nesse processo para descobrir as causas dele, não só causas físicas ou neurológicas, mas para descobrir as causas emocionais também, para você debelar, né, essa ocorrência, esse sofrimento, esse quadro, né, depressivo. Cuidar da superfície cuidar só do telhado não vai resolver. Você tem que remover, né, tem que redefinir uma nova base para a sua existência para vencer todo e qualquer desconforto, viu? Então, essa a questão, né? A gente só vai resolver coisas no presente quando a gente limpar definitivamente o nosso passado. Aquilo que se acumulou do passado, os acúmulos do passado. Porque são coisas cumulativas, elas vão se juntando, né? Então, assim, o futuro, não vou falar do futuro, porque o futuro a Deus pertence, mas o futuro se faz no presente. Então você vai ter que remover o passado para se instituir, né, significativamente saudável no presente. E fazendo isso, o futuro será cheio de, né, perspectivas salutares, boas, agradáveis, prazerosas, etc. É isso. Ok, gente? Eu vou ficar por aqui hoje e deixar essa reflexão para vocês, tá? Então, ficamos aqui. Até a próxima e paz e luz para todos vocês e cuide bem da sua saúde.